Nós vamos dar início, né, no nosso tratamento de hoje. Eu vou passar os recados, nós fazemos todas as semanas. O pessoal de casa já pode separar a água para fluidificar. Então, primeira coisa, celulares desligados. Ou no modo avião, né? O adolescente adora modo avião, né? Porque agora é a hora de estar cuidando de vocês, tranquilos, nada de mensagem de ninguém, nada de ligação de spam. Agora é a hora da gente cuidar da gente e o celular acaba tirando a nossa concentração. Horário de chegada na casa. A gente começa os trabalhos às 8, então a gente pede para vocês tentarem chegar pelo menos 15, 20 minutos antes, porque assim dá tempo de sentar, tomar um passezinho de limpeza, se harmonizar, né? Para poder se acalmar para iniciar o tratamento de vocês. Nós temos um atendimento fraterno que a gente faz quando vocês chegam na casa, primeira vez, aí agenda com o pessoal lá da frente. Geralmente a cada 4 ou 8 semanas a gente repete essa conversa, ou se vocês estiverem precisando, pode falar com a gente, que a gente antecipa, que é justamente para falar o que vocês vieram buscar, o que vocês conhecem do espiritismo, quais são os problemas que trouxeram vocês aqui, para a gente poder analisar o tratamento e fazer um encaminhamento da melhor forma. Pedimos para que tem vícios de álcool, drogas, cigarro, excesso de comida, porque excesso de comida também é vício, né, gente? Então, para pelo menos 2 horas antes evitar fumar, beber e fazer uma refeição mais leve, porque aí quando estiver sentadinho esperando para não ficar, né, incomodado, que a gente às vezes come demais, né, só um bocadinho, né? A palestra ela faz parte do tratamento. É no momento da palestra que a gente fala sobre Jesus, que a gente fala sobre reforma íntima, que a gente fala um pouquinho do Evangelho do Cristo, e isso tudo é muito importante para a nossa transformação. Não é só o passe que trata a gente, mas a nossa modificação, a nossa forma de agir, a nossa forma de ver a vida. E também, né, o Evangelho do Cristo, o exemplo do Cristo, tudo isso faz parte da nossa rotina de vida e faz com que a gente se melhore. Quem tem pessoas que estejam precisando, doentes ou que tenham desencarnado, que não queiram vir na casa, nós temos uma caixinha de madeira lá na frente. Aí pode colocar o nome da pessoa, pode colocar se é encarnado ou desencarnado, qual é a intenção que vocês têm, para que elas possam receber as vibrações de orações da casa. Temos também os cursos da casa, para quem tiver interesse em conhecer a doutrina. Os cursos são gratuitos, online, tá tudo online. Tudo online. Online, aí também pode deixar o nome para participar da inscrição. Pedimos que vocês permaneçam em silêncio. Ao final, nós vamos finalizar com o pessoal do Facebook, e aí depois a gente chama vocês para o atendimento dentro da sala. Bom, então agora vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, que possamos estar tranquilos, serenos, que possamos receber dos nossos mentores e dos mentores da casa o que viemos aqui buscar, acalentando os nossos corações, as nossas mentes e nos auxiliando nessa nossa jornada e naquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E a palestrante da noite é a Luzia. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, pessoal do Face. Graças a Ana Paula e a Flavinha me convenceram mais uma vez de continuar estudando o livro, né? É para o nosso crescimento, para o meu crescimento. Então, eu acabei aceitando continuar estudando este livrinho, que é o que a gente está estudando nas palestras, tá? É maravilhoso. Esse já é o 4º livro, né, que a gente está estudando. Ele é psicografado pelo Chico, né, pelo seu mentor Emmanuel. E a gente está estudando ele, já está, né, chegando no final também, né?
E hoje nós vamos estudar o capítulo 101 já, né? E o título, De Acordo. Quem está de acordo comigo aqui? Bebendo. De acordo, né? Que acordo é esse? Quando a gente reencarna, a gente já fez um acordo lá em cima. Eu não fiz acordo nenhum, né? Mas eles falam que eu fiz, então, se eles falaram que eu fiz, né? Estou aqui para estudar e aprender com todos que estão aqui, porque afinal de contas, a nossa palestra é aprendizado para o nosso dia a dia, né? E se nós estamos de acordo, qual será o nosso acordo? Qual recompensará a cada um segundo as suas obras, né? Está em Paulo, no capítulo 2, versículo 6, e a gente vem aqui na Bíblia, né? Porque todos os nossos livrinhos têm uma passagem da Bíblia, e a gente vai buscar lá. Quando a gente fala que é espírita, muita gente pergunta, vocês lêem a Bíblia? Sim, a gente lê a Bíblia. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia do começo ao fim também. Então, todas essas lições a gente vem buscar, tirar daqui. O que o Emmanuel fala aqui, a gente vem aqui comparar. E o que ele fala aqui, está escrito aqui. Então, não é porque nós somos espíritas que a gente não lê a Bíblia, né? A gente estuda a Bíblia sim. E aí, quando ele fala do acordo, né? Aí ele vem aqui e fala: o que retribuirá a cada um segundo as suas obras? A vida eterna é para aqueles que veio estudar e aprender. E a gente sabe que o que morre é o nosso corpo de carne, não é o nosso espírito. O nosso espírito, ele continua vivo, ele é eterno. E a gente reencarna várias e várias vezes para o nosso próprio aprendizado. A cada reencarnação, a gente aprende um pouquinho mais, né? Para a nossa própria evolução, né? Então, nós vamos ler aqui o capítulo de hoje, que é o acordo, né? A vida exprimindo os desígnios do Criador assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Nós devemos cumprir aquilo que a gente nos comprometemos. Se a gente tem um acordo, vamos cumprir o acordo da melhor forma possível. As nossas atitudes, nós temos o nosso próprio livre-arbítrio. Então, se a gente se comprometeu com uma coisa, temos atitudes erradas ou certas, o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência vai nos cobrar depois, se a gente fez errado ou não, né? Honrar aos títulos que procura honrar. Se nós temos um títulos têm vários significados, né? Tem título de rei, tem título de presidente, de governador. É um título. Mas também tem os títulos, tem promissória. Se nós temos uma dívida a pagar, todos nós temos aquele compromisso de pagar, não é verdade? Isso é um título. E nós temos o compromisso de assumir com aquele título, porque é nosso. É nosso. Então, nós temos que honrar isso, né? Dignidade. Ao que significa? O que é dignidade? Dignidade é uma coisa muito séria, né? Mesma coisa que respeitar, ter respeito pelo próximo. Experiência na pauta da tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau da tua fé. Essa parte aqui eu achei muito bonita, essa passagem. Confiança no grau da tua fé. Gente, a nossa fé, pelo menos eu penso assim.
A fé para mim é como se fosse uma vela acesa. Quem já não passou por uma dificuldade que acha que Deus esqueceu? Então nessas horas, assim, acho que a gente fica tão deprimida que é como se fosse apagando. E aí depois, quando você pensa, não, Deus não me abandonou, a gente começa a orar, 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 e ela vai renovando novamente, né? Então eu acho essa passagem muito importante. Por quê? Porque a nossa fé, ela fica oscilando, né? A gente não tem aquela fé 100%, assim, 24 horas. Eu acredito que ninguém, por mais que seja religioso, eu acho que uma horinha ou outra, ela baixa um pouquinho, né? Distinção naquilo em que te distingues, respeito em tudo o que te faças respeitável, na versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos, clareza ao que alimpes. Isso significa igualmente que seja qual for a posição em que te situes, tenha resposta na vida que procuras. E é assim que a dor ou a alegria, a paz ou a inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou a luz, em nosso caminho será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Então, tudo que a gente faz, nós temos a responsabilidade em tudo, como ele vem falando aqui, né? O tratamento correto, a conduta correta. Se eu chego aqui, igual eu entrei, se eu não falasse boa noite para vocês, depois eu começasse a falar aqui e não falasse boa noite para ninguém, cadê a minha educação? Que respeito vocês iam ter por mim? Nenhum. Como é que eu queria ser respeitada se eu não respeitei primeiro vocês? É aquele tal negócio, primeiro se der o respeito para você ser respeitada. Imagine numa sala de aula, o professor chega lá, de cara emburrada para os alunos, não fala um bom dia, já começa a gritar, o aluno começa a fazer uma coisa errada, ele vai repreender o menino, o que é que o menino vai falar para ele? Você me tratou mal? Você me tratou bem? Não. Então como é que quer? E assim é sucessivamente. Em qualquer lugar que você vai, você tem que falar um bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado, né? É nossa obrigação. E isso desde pequenininho que os nossos pais ensinaram isso. E a gente faz a mesma coisa com os filhos, com o neto, né? Então isso é muito importante, né? No dia a dia. E essas lições que o Emmanuel vem trazendo para a gente é impressionante. Cada lição que ele passa para a gente é como se fosse no dia de hoje, nos dias atuais, né? E assim, pode pegar todos os livros dele. Eu costumo brincar com a Flavinha, porque cada lição que ela manda para mim, eu falo assim, Flavinha, você escolheu a dedo? Ela fala, não foi eu não, amiga, foi o plano espiritual. Porque assim, é um aprendizado para nós. Por quê? Porque quando a gente começa a ler aqui, antes de ler para vocês, antes de estudar para passar para vocês, a gente tem que estudar para nós. Todos nós é a mesma coisa, né? Então é assim, por isso que eu falo, o Emmanuel, ele vem trazendo essas explicações para o nosso dia a dia, e assim, é maravilhosa. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer, ainda agora eu estava falando para ela, quando eu estudava, quando a professora falava hoje a lição de história, falava assim, por que eu tenho que aprender história? É coisa que já passou há tantos anos atrás. Hoje em dia a história vive na vida da gente. Tudo que você vai fazer, a gente tem que buscar o passado. Acabei de falar da reencarnação. Quantas
quantas vezes nós já reencarnamos? Isso não é história? Química, física. A gente estuda no espiritismo, estuda química, física, biologia. Tudo faz parte, tudo é história. E eu falava, por que tem que estudar tudo isso? Eu não gosto disso. Hoje em dia eu estou aqui estudando isso. Então, o Emmanuel, quando ele traz essas lições assim, eu falo, gente, eu já passei por isso. Não é verdade? Você também não passou? Mas gente, é aprendizado, é aprendizado. E aí ele vem falando, né, tudo isso. Nós vivemos, no momento em que a gente vive, tem muita gente que não quer saber de nada. Estuda, mas cadê a boa educação? Cadê a dignidade? O pai e a mãe não ensinou, mas a pessoa não quer saber. Aí é onde eu falo, é a lei da ação e reação, né? Aquilo que você faz de errado para outra pessoa, ela volta em dobro para nós. A gente tem que sustentar aquilo que os nossos pais nos ensinaram. A gente tem que buscar a nossa fé interior lá dentro de nós, a nossa dignidade, né? Todos nós temos o livre-arbítrio de saber o que é bom e o que é mal, né? Tem uma frase do Paulo que eu acho muito bonito, que ele fala assim, como que é? Eu acho muito bonito, né? Que ele fala assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Porque eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas vai ser certo? Não. A minha consciência vai me cobrar depois. Olha, você fez errado, não é assim. E a maioria das coisas que a gente faz é bem assim. É o nosso livre-arbítrio. Quando a gente está estudando nos nossos cursos aqui, tem muitos livros do Emmanuel, do Missionário da Luz mesmo, que fala também sobre isso, né? Você pode até fazer, mas de noite você vai dormir? Não, porque você vai ficar pensando, nossa, eu não devia ter feito aquilo, agora eu já fiz. A consciência está te cobrando. Né? Então, é isso. O respeito, ele é, assim, importante. Dignidade. É um exemplo, assim, que a gente... E a fé, a gente tem que trazer para nós. Desde cedo. A fé, a esperança, o amor, eles andam ali, lado a lado, né? E a gente não pode deixar essa vela se apagar nunca. Porque sem a fé, Deus ele nunca abandona a gente. Por mais que a gente ache que ele abandona, não. Ele está ali do nosso lado. E a gente passa por tudo isso para ele testar até onde nós aguentamos. Quando a gente veio de lá para cá, a gente pediu para passar por tudo isso. Né? Então, não adianta dizer, eu não pedi. Eu pedi sim, nós pedimos sim. Nós pedimos, pediu sim. E aí, o Emmanuel ele faz questão de lembrar para nós, né, que se nós estamos aqui, é para isso. É para aprender, é para auxiliar. E quando a gente fala, eu não quero ir na casa hoje, tem lá falando, você não vai, eu vou estar aqui, você vai. Pode estar chuva, pode estar frio, às vezes chega uma visita desejada, e é para você não vir. Deixar uma visita para mim também. Porque assim a visita vai embora rapidinho. Muitas vezes fala, vamos na casa espírita. A visita
vai embora rapidinho. Porque ela sabe que ela vai ouvir o que ela não quer ouvir. Ela sabe que ela vai ouvir. Então ela fala, Deus me livre. Vê espírito, Deus me livre. Eu não gosto daquilo, daquela palestra chata. Mas é uma verdade, gente. Quantas e quantas vezes eu já não deixei de vir para casa porque chegava alguém lá em casa e falava, vamos para casa espírita? Não. Ah, não gosto. Como você aguenta ficar lá tanto tempo? Eu falei, gente, é tão bom. Ainda mais quando você pega um livro, um bom livro para ler, para aprender, buscar conhecimento, tem nada melhor. A gente não vai na igreja, não fica horas e horas lá, senta, levanta, senta, levanta. Não é gostoso? Eu já fui católica, há muitos anos eu fiz isso. Eu gostava. Por que eu não gosto de vir aqui? Tá dormindo? Não, né? Então, mas é bom, é aprendizado, né? E aí aquele tal negócio, nossa, parece que a palestra foi feita para mim. Foi feita para você, foi feita para mim. Porque eu precisava ouvir aquilo, né? Então, é isso. Quando o Emmanuel faz essas lições, na hora que ele fala assim, hoje vai ter lição tal e tal e tal, você pode prestar atenção, que depois você vai parar e pensar, nossa, parece que aquilo era para mim. Mas era. A espiritualidade direciona exatamente para você, porque ela sabe que você estava precisando ouvir aquilo, né? E aí é onde, neste momento, você está sendo tratado, porque quando a gente fala, a palestra faz parte do tratamento, sim? Porque enquanto a gente está aqui ouvindo a palestra, a espiritualidade está cuidando da gente. Não é só lá na sala que a gente é cuidado. Aqui também a gente é cuidado. E não é só nós, encarnados, que estamos aqui assistindo a palestra. Tem muitos amiguinhos desencarnados também que precisam aprender, que precisam estudar. E eles estão aqui junto com a gente. Então, por isso que a gente fala, a palestra faz parte do tratamento, porque é no geral. Quando a gente vai fazer as vibrações, a gente não fala para os encarnados e desencarnados. Por quê? Porque eles estão aqui também. E eles estão precisando ouvir também. Que a gente lembra deles também. Então, isso é a importância da palestra. Entendeu? Então, era isso que eu tinha para falar, para aprender junto com vocês, né? E você quer fazer as vibrações? Então, neste momento... Tá bom. Então, neste momento, eu peço a ajuda de vocês e vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, por essas palavras na noite de hoje, que eu possa ter passado da melhor forma possível para vocês, o entendimento que eu tive. E vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vibrando muita paz, muita luz, muito amor pelo nosso planeta Terra, por todos os planetas habitados. Vamos vibrando saúde, a luz verde da cura, por todas aquelas pessoas que se encontram nos leitos de hospitais, nos leitos das suas casas, vibrando paz, amor, serenidade, discernimento aos nossos governantes, para que eles possam olhar pelos mais necessitados, vibrando por todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um lar, que o Pai Maior possa estar colocando sua mão sobre cada um deles, vibrando discernimento a todas aquelas pessoas que se encontram nas cadeias físicas e espirituais, vibrando também por todas aquelas pessoas que vivem nos asilos, orfanatos, lares de longa permanência no geral, por todas as casas de orações, que possamos estar nos unindo em uma só,
oração em um só pensamento, em uma só religião, que é a do amor do Pai maior. Vamos vibrando neste momento por todas aquelas pessoas que se encontram, seus nomes ali nas caixinhas de vibração, por todas as pessoas que colocaram seus nomes ali, dos seus parentes, familiares. Vamos vibrando por todas as pessoas que estão assistindo a live no Facebook, de seus familiares, vibrando por todos que nos encontramos aqui neste salão, que o nosso Pai Maior, que a equipe espiritual que aqui se encontra, possa estar neste momento dando paz em cada um de nós e fluidificando cada garrafinha de água que se encontra aqui, das pessoas que se encontram nas suas casas assistindo a live, que possa ser colocados remedinhos salutares para cada um dos nossos probleminhas. E assim, Pai, agradecida que estou pela oportunidade, peço a permissão para estar encerrando a nossa live da noite de hoje, após a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, Pai. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria, nossa mãe. Boa noite a todos.